à noite, quero falar sobre o tema do lar, como salvar seu casamento, como ter um lar feliz. Agora, muitos desses militares aqui ainda não se casaram, mas vêm de lares e estão ansiosos para um dia ter um lar. Então você também pode ouvir com interesse, porque todo homem e toda mulher se interessam pelo lar e pelos problemas que envolvem o lar hoje. Nosso texto se encontra em Mateus, no capítulo 19, começando no versículo 3. Essas palavras: os fariseus também vieram até ele tentando-o e dizendo-lhe: é lícito a um homem repudiar sua esposa por qualquer motivo? E ele respondeu e disse-lhes: não lestes que no princípio aquele que os fez homem e mulher? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Seu casamento é bem-sucedido? Seu lar é feliz? Seu lar está livre da tensão que domina tantos lares hoje? Ou seu lar é de tumulto e conflito? É um lar desfeito ou está prestes a se desfazer? 1 em cada 4 casamentos americanos se desfaz. Mas nos últimos 3 anos, as estatísticas estão disparando novamente, após terem se estabilizado por cerca de 5 anos. E agora, a grande novidade é a troca de esposas. E uma revista disse outro dia que vários milhões de casais na América praticam a troca de esposas em busca de felicidade. E como lares desfeitos e divórcios são amplamente divulgados na nossa mídia de massa, assumimos que a maioria dos lares é infeliz. Mas isso não é verdade. Estou aqui para dizer hoje à noite que a maioria dos lares americanos permanece unida e são lares felizes. Só lemos sobre os ruins, os desfeitos, os que estão em tumulto e conflito. Quase todos os nossos problemas domésticos enfrentados pela nação começam no lar. Vemos nas telas os distúrbios, o crime. Onde isso começa? A maioria dos nossos sociólogos e criminologistas nos diz que começa no lar. Nossa nação nunca pode se elevar acima do nível de sua vida familiar. E em uma rede de rádio na semana passada, houve um estudo sobre o crime na América. E disseram que o maior contribuinte individual para o assassinato é a turbulência conjugal. Amargura, crime, alienação e até mesmo guerra começam no lar. Agora, a primeira coisa que Deus fez após a criação foi estabelecer o lar. Ele disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora para ele. E Deus criou a mulher para ajudar o homem antes do governo, antes da igreja, antes de qualquer outra instituição. Ele estabeleceu o lar. E, no entanto, hoje, o lar em nosso país está em perigo. E a Bíblia diz: se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? O lar é o próprio fundamento da nossa sociedade. Nossos homens estão lutando no Vietnã. Muitos de vocês, homens que estão sentados diante de mim esta noite, irão para o Vietnã lutar. Eu estive no Vietnã. Vi algo da guerra lá. Vocês podem ter que lutar em outros campos de batalha, em outros continentes. Eu não sei, mas sei disso, que temos uma batalha acontecendo em casa na América e está sendo travada no lar. E se o inimigo vencer a batalha em nossos lares para destruí-los, não teremos nada pelo que vale a pena lutar. Temos que restabelecer o lar como a unidade básica da nossa sociedade. E quais são alguns dos elementos para um casamento bem-sucedido e feliz? Primeiro, deve haver um casamento ordenado por Deus. A Bíblia diz que se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa, o lar, não pode subsistir. A Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Agora, isso se aplica apenas aos cristãos. Se você é cristão, deve se casar com outro cristão. É isso que está dizendo. E no Antigo Testamento, Deus disse ao povo: se eles tivessem tal coração em si, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos sempre, para que tudo fosse bem com eles e com seus filhos,
e para que tivessem lares felizes para sempre. O temor do Senhor e a obediência aos seus planos e regulamentos para o casamento quase garantem um casamento bem-sucedido, e isso deve começar no namoro. Comece a namorar a pessoa certa. Façam orações juntos. Você diz: Billy, não seja tão careta. Hoje em dia não oramos nos encontros. Na verdade, nem chamamos mais de encontros. Por que não orar, se vocês dois são cristãos? E então, quando começarem a falar seriamente, que tal pedir a Deus que guie e direcione? Muitos casamentos hoje são baseados na atração física, em vez daquela beleza interior de caráter, porque quero dizer que a da atração física logo passa, a menos que haja algo para sustentá-la, chamado caráter cristão. Sim, isso tem que começar no namoro, você sabia? É muito interessante que eu estava lendo outro dia algo que era quase inacreditável. Dizia, em uma pesquisa realizada no meio oeste, que só conseguiram encontrar um divórcio em 400 lares onde a família ia à igreja regularmente, lia a Bíblia todos os dias e fazia oração em casa diariamente, um divórcio em 400. A média nacional é de 1 em 4. Isso me indica que se você vai à igreja, lê a Bíblia, ora, acredita em Cristo e é um discípulo de Cristo, é praticamente uma garantia de um casamento completamente bem-sucedido. Parece-me que nossos sociólogos e psiquiatras e todos os nossos conselheiros familiares deveriam entender essa coisa. Se você fizer uma pesquisa na América, verá que entre aqueles que vão à igreja, oram, leem suas Bíblias e vivem para Cristo, o divórcio raramente acontece. Agora, às vezes acontece e às vezes pode ser necessário. A Escritura diz que no temor do Senhor há firme confiança e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Uma garota, escrevendo para uma colunista, assinou sua carta outro dia se perguntando, e aqui está o que ela disse: Eu sei que isso soa meio ingênuo, mas você pode me dizer como uma garota decide com quem vai se casar? Você sabe o que o servo de Abraão disse quando estava saindo para procurar uma esposa para Isaque? Ele disse: Eu, estando no caminho, o Senhor me guiou. Entregue sua vida a Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador. Coloque sua vida nas mãos dele, deixe que ele encha seu coração. Você estará no caminho. Deus o guiará para a pessoa certa, para o rapaz ou a moça certa, e será a escolha de Deus. Porque, veja, Deus tem alguém escolhido só para você, e se você tentar encontrar essa pessoa por conta própria, cometerá um erro trágico. Você terá menos do que o melhor de Deus. Deixe que Ele ajude você a escolher a pessoa certa. Em segundo lugar, um casamento bem-sucedido é aquele que tem fidelidade diária ao voto matrimonial. Você prometeu ser fiel até que a morte os separe. A Escritura colocou uma cerca ao redor do casamento e Deus disse: Não adulterarás. O pecado sexual antes do casamento vai corromper seu caráter e seus ideais, e certamente colocará em risco seu futuro casamento. Anote isso. Sexo fora do casamento é pecado, de acordo com a Bíblia. Não porque Deus não queira que você se divirta. É pecado por causa do que Ele faz com você psicologicamente, o que Ele faz com seu futuro casamento. E muitos de nossos sociólogos e psiquiatras estão agora começando a dizer que isso é verdade, o sentimento de culpa que ele deixa, especialmente entre as jovens. Mas há muitas outras coisas nas quais não entrarei esta noite. Mas a Bíblia diz: Não adulterarás. E após o casamento, se você cometer esse pecado, a Bíblia diz que é um dos 7 pecados mortais e um dos piores pecados que você pode cometer diante de Deus. E a Bíblia diz que endurece seu coração em relação a Deus mais do que qualquer outro pecado. Se você está vivendo esse tipo de vida, pode anotar, você não vai chegar a Cristo porque endurece seu coração. É possível chegar a Cristo, é possível vir e pedir perdão e Ele o perdoará. Mas seu coração se endurece e é difícil para você ter um relacionamento com Deus. Mas se você
hoje à noite estiver disposto a se afastar desse pecado e abandoná-lo, disposto a romper aquele relacionamento que Deus condena, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e você pode encontrar perdão e pode reconstruir sua vida arruinada com a ajuda de Deus. Ele o perdoará e você pode sair daqui tão limpo e puro como se nunca tivesse cometido um pecado. Mas esse pecado foi tão terrível aos olhos de Deus que no Antigo Testamento ele exigia a pena de morte. Você sabe, é muito interessante para mim que no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu as leis sobre como a sociedade deveria ser regulada, havia pena capital. E é muito interessante que a pena capital era aplicada ao homem e à mulher que fossem pegos em adultério. E Deus estava querendo mostrar ao mundo quão sério é o casamento. Porque veja, você faz esse voto diante de Deus. E a Bíblia fala sobre olhos cheios de adultério. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração já cometeu adultério. E Jó disse: fiz um pacto com meus olhos, por que olharia para uma donzela? Em terceiro lugar, um casamento bem-sucedido não só tem fidelidade ao voto matrimonial, mas também é um altar familiar diário. Isso significa ter oração diária. Em Atos 5 diz que diariamente, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. A Escritura continuamente fala sobre a igreja no lar. Você precisa ter oração e leitura da Bíblia em sua casa. Você tem isso em sua casa? Você faz uma bênção na mesa antes de comer? Você tem um momento em que reúne sua família por alguns minutos, lê alguns versículos para eles e faz uma oração? Em nossa casa, fazemos oração e leitura da Bíblia. Nós mantemos isso muito breve e muito curto. Até agora nunca tive um dos meus filhos se rebelar contra as devoções em casa, porque tentamos torná-las interessantes. Tentamos mantê-las breves, e se algum ministro visita nossa casa e faz uma oração muito longa, meu filho pequeno logo lembra, para nosso constrangimento, que a oração foi um pouco longa. Talvez você nunca tenha feito leitura da Bíblia e oração em sua casa, e se sinta um pouco envergonhado de falar com sua esposa sobre isso, ou com seu marido sobre isso, e não saiba como abordar o assunto. É meio embaraçoso. E sabe, eu nunca entendi isso. Porque é embaraçoso falar sobre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É embaraçoso falar sobre a Rainha da Inglaterra. É embaraçoso falar sobre alguma estrela de cinema famosa. É embaraçoso falar sobre alguma descoberta científica. Por que é embaraçoso falar sobre o Criador de todo o universo? E por que somos tímidos em falar com Ele? Temos o privilégio de entrar em Sua presença todos os dias no trono e faremos mais para ajudar a resolver seus problemas como família. E, no entanto, não usamos esse privilégio. Porque Satanás, de alguma forma, nos levou a pensar que a oração não conta? Sabe, muitas pessoas esperam até que seus filhos cresçam ou estejam meio crescidos antes de começar a tentar ensiná-los alguma coisa. E então é tarde demais. A menos que você tenha seu filho bem encaminhado até os 5 ou 6 anos, quase não dá mais tempo. A Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Você não pode esperar até que ele tenha cerca de 12 ou 13 anos e de repente tentar forçar a religião goela abaixo. Isso não vai funcionar. Você tem que começar quando eles são pequenos e fazer um pouco de cada vez. Mas você diz: Billy já foi um fracasso como pai. Comece agora, um pouco agora. Peça a Deus para perdoar seu passado. Diga: oh Deus, fui um fracasso. Por favor, me ajude e me perdoe. Ele vai perdoar. E se você for sincero em seu coração sobre isso e realmente fizer uma mudança esta noite, acredito que Deus o ajudará com esses filhos. Não importa a idade deles. Você pode começar esta noite. E em quarto lugar, para ter um casamento bem-sucedido, deve haver um pai e marido dedicado. A Escritura diz: porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor.
Não seria maravilhoso se Deus pudesse dizer isso sobre mim? Porque eu conheço Billy Graham, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor. Você não gostaria que isso fosse dito sobre você? A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Agora, às vezes, isso requer ajuda da esposa. Um homem parecia muito deprimido ao sair do escritório após o primeiro dia com sua nova secretária e lhe perguntaram o porquê, e ele respondeu que havia confiado à sua esposa a contratação da nova secretária. Interessante, respondeu seu amigo. Ela é loira ou morena? Ela é careca, retrucou o homem. Mas é preciso um marido e pai dedicados para um lar bem-sucedido. E a Bíblia responsabiliza o homem. Em nossa casa, minha esposa teve que ser pai e mãe. E ela fez um trabalho magnífico. E eu dou crédito a ela esta noite. Ela os criou com a Bíblia em uma mão e um pedaço de pau na outra. E até agora tem funcionado. A Bíblia fala sobre pessoas na igreja e diz: um que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Sabe, estamos desenvolvendo neste país uma espécie de sociedade matriarcal em certos segmentos da nossa sociedade onde o marido falhou. Isso não é uma falha da esposa. A esposa tem que assumir, como no caso do meu lar, porque eu viajo muito. Sou grato por uma esposa cristã que, com toda a humildade, tentou preencher o papel de marido e pai, além de esposa e mãe. Mas é uma tendência perigosa numa sociedade quando ela se torna uma sociedade matriarcal, porque Deus ordenou que o homem seja o cabeça da casa e o homem deve ser o provedor da família. Essa é a responsabilidade do homem. E se o homem não está cumprindo essa responsabilidade, Deus o responsabilizará no julgamento. Você pode dizer: bem, eu não fui o tipo certo de marido e não fui o tipo certo de pai. O que devo fazer? Ajoelhe-se agora e peça a Deus para perdoá-lo e determine, a partir deste momento, que você vai viver uma nova vida. Vai deixar Cristo entrar em seu coração. Vai pedir a Ele para perdoar seus pecados e entrar em sua vida, tornando-o o tipo certo de marido e o tipo certo de pai. E em quinto lugar, para ter um casamento bem-sucedido, deve haver uma esposa e mãe devotada. A Bíblia diz que as mães primeiro mostrem piedade em casa, pois isso é bom e aceitável diante de Deus. A Bíblia diz que as mulheres devem guiar a casa e não dar ocasião ao adversário para falar mal. E sabe, às vezes, em uma entrevista na televisão, perguntam a uma dona de casa que está sendo entrevistada o que ela faz e ela responde: bem, eu sou apenas uma dona de casa, como se estivesse se desculpando. Não sou uma estrela, não sou uma pessoa glamourosa, sou apenas uma dona de casa comum. Bem, eu quero dizer que ser dona de casa e ser mãe é o maior chamado do mundo. Agora, vocês, homens, deveriam aplaudir isso, porque é verdade. E então, em sexto lugar, devem existir crianças disciplinadas. O apóstolo Paulo disse que um dos sinais dos últimos dias seria a desobediência aos pais. E vemos hoje essa desobediência das crianças. Absalão foi julgado por Deus em sua vida posterior porque desobedeceu a seu pai. E na Bíblia, no Antigo Testamento, as crianças eram severamente punidas por se rebelarem contra seus pais. Agora, há um ensinamento estranho hoje que diz que as crianças naturalmente se rebelam contra seus pais, que todas as crianças chegam a uma idade em que se rebelam contra seus pais. Não acredite nisso. Eu nunca senti realmente rebeldia contra meus pais no sentido que estamos falando hoje. Minha esposa diz que nunca sentiu nenhuma rebeldia contra seus pais, nada além de amor e temor reverente por seus pais, de acordo com a Bíblia. E eu falei com centenas de pessoas perguntando a elas se rebelaram contra seus pais. E elas disseram: não, eu estava ocupada demais trabalhando. Então, coloque sua casa em ordem. A Escritura diz: está a sua própria casa em ordem? Você já tomou uma decisão por Cristo? A Escritura diz: escolha hoje a quem você vai servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua casa. Hoje à noite você pode receber Cristo, pais, maridos, esposas, mães, jovens, crianças, todos vocês podem receber Cristo e voltar para casa hoje à noite, perdoados de seus erros, falhas e pecados do passado. Caminhando com uma vida renovada, porque Cristo morreu por você e ressuscitou dos mortos. E oferece a todos vocês hoje à noite, reconciliação com Deus e reconciliação uns com os outros. Bill e Joan Ying há pouco tempo nos contaram como Cristo entrou em seu lar e mudou suas vidas. Cristo pode fazer o mesmo por você se você permitir. Você pode perguntar, mas o que eu preciso fazer? Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados. Isso significa que você está disposto a dizer, ó Deus, eu pequei, estou disposto a abandonar meus pecados, estou disposto a mudar minha maneira de viver para me arrepender. E em segundo lugar, pela fé, você o recebe como seu Salvador. Você não pode entender tudo intelectualmente, mas pela fé, você o recebe e está disposto a viver uma vida limpa e saudável diante de Deus. Isso não significa que você será perfeito. Você ainda terá pressões e problemas de todos os tipos, talvez mais do que antes. Mas Deus estará em seu coração. Ele estará lá para ajudá-lo todos os dias e todas as horas para cumprir uma das maiores tarefas que Ele já nos atribuiu, ter nossa parte em um lar, em algum lugar, como filho, como filha, como pai, como mãe, marido e esposa. Estou pedindo que você o receba. Marido e esposa podem vir juntos hoje à noite, famílias inteiras podem vir juntas. Militares podem vir e receber Cristo como seu Senhor e Salvador e sair deste estádio hoje à noite, sabendo que o passado foi perdoado e que você começará uma nova vida, uma vida diferente a partir de hoje. Vou pedir que você faça algo difícil. Vou pedir que você se levante agora. Centenas de vocês levantem-se de seus assentos e venham ficar em frente a esta plataforma e digam, hoje à noite eu recebo Cristo. Tá? Você pode ser membro da igreja. Pode não ser membro de nenhuma igreja, né? Você pode ser católico, protestante ou o que quer que seja, mas você precisa de Cristo em seu coração. Vou pedir que você venha. E depois que todos tiverem vindo e ficado aqui, vamos fazer uma oração. E eu vou dizer uma palavra para você. Vamos dar a você alguns materiais. Então, você pode voltar e se reunir com seus amigos. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Levante-se e venha. Por que peço que você venha à frente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente, assim como quando você se casou, disse sim publicamente. Então venha a Cristo hoje à noite e diga sim publicamente. Isso resolve e sela a decisão em sua vida. Vamos esperar por você agora, rápido, de todo o estádio, centenas de vocês. Você pode ser membro do coral, pode ser um militar de visita, seja de onde for, venha. Você pode tomar essa mesma decisão onde quer que esteja. Apenas pegue o telefone e ligue para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você sobre essa decisão tão importante. Centenas de pessoas aqui no Alamo Stadium, em San Antonio, Texas, estão se dirigindo à frente desta plataforma de todo o estádio para fazer seu compromisso com Jesus Cristo e pedir que Ele perdoe seus pecados e mude suas vidas. Você pode tomar essa mesma decisão, esteja assistindo pela televisão em sua casa, em um bar, no lobby de um hotel, onde quer que esteja. Você pode dizer sim a Cristo. Peça a Ele que entre em seu coração, que o limpe e faça de você uma nova pessoa. Espero que você faça isso, que Deus o abençoe.